Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. O CEO do iFood chamou o Uber, mas diz que não está indo para a guerra. As duas empresas anunciaram para o mercado uma parceria onde ambas vão combinar as suas capabilities estratégicas para melhorar, obviamente, os resultados das duas operações aqui no Brasil. Mas se você bem lembra, há 3 anos eles eram competidores ferrenhos, principalmente no segmento de delivery. Qual que é o objetivo dessa aliança estratégica? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos contar um pouco da reestruturação estratégica das duas empresas e eu vou mostrar para vocês que quando os objetivos estratégicos de duas empresas começam a ser complementares, isso permite uma aliança estratégica, inclusive de competidores do passado. Vamos começar aqui analisando um pouco da história do iFood. Como a gente lembra, o iFood passou por uma guerra de preço absurda, tentando segurar a participação dele aqui no Brasil em relação ao Uber, que era a operação do Uber Eats, a 99 e também a Rappi. E aí o que aconteceu? Eles entraram numa guerra de preço ferrenha, diminuindo pra caramba a rentabilidade de todos os players, mas o iFood venceu. A Rappi desistiu desse segmento de entrega de restaurantes e nessa notícia do dia 7 de março de 2022 a gente vê que o Uber Eats deixa de funcionar no Brasil a partir de terça-feira. Então o Uber ele também saiu aqui da competição de entrega de restaurantes. Por quê? Porque eles estavam com uma estratégia naquela época, que é a estratégia que eles estão utilizando hoje, de não entrar mais em guerra de preço para ganhar representatividade em segmentos que eles sabem que eles não vão conseguir ter a liderança de mercado. Mas a estratégia do Uber a gente vê um pouco mais para frente. Vamos continuar aqui com o iFood. Então o iFood ganhou essa guerra. E aí o que aconteceu? Notícias recentes, e eu fiz até um BTC News sobre isso, mostraram que a guerra de preço vai voltar. No dia 5 de maio de 2025, após 99 Food, Rappi também anuncia isenção de taxas para restaurantes. Então as duas empresas anunciaram que vão voltar a fazer entrega de restaurantes, isentando por 2 ou 3 anos, dependendo do player que você está analisando, as taxas que você cobra dos restaurantes para usar o seu serviço. Então está sinalizado pelos concorrentes que eles vão utilizar guerras de preço para conseguir ganhar participação de mercado do iFood. E a empresa, ela vai entrar novamente numa guerra de preço? Já está sinalizado para o mercado que não. O iFood, ele sinalizou que ele vai tentar fugir da guerra de preço e segurar market share, tentando agregar mais valor para todos os agentes do seu ecossistema. Vamos relembrar quem são os agentes do ecossistema? Principais: restaurantes, entregadores e o cliente final. O primeiro movimento foi tentar mostrar a agregação de valor para os restaurantes. Como? No dia 30 de 4 de 2025, a iFood compra 3 startups para ser o all-in-one dos restaurantes. Nesse movimento, que eu fiz um BTC News algumas semanas atrás, ele comprou 3 empresas de sistema de gestão de restaurantes. Como que você vai agregar valor para o restaurante? Então vamos lá. Primeiro, aumentando a performance financeira e operacional dele com o sistema. Essa é a primeira coisa. Segundo, integrando de uma forma muito melhor a parte de sistema com a parte de delivery. Essa é a segunda perna. A terceira, como muitos restaurantes que têm o sistema não têm a operação do iFood, eles vão agora ter acesso a uma gama de clientes muito maior do que efetivamente eles tinham sem ter a operação do iFood. E vice-versa. Quem era cliente de sistema e tinha os seus clientes, eventualmente esses clientes também vão fazer parte da base de clientes totais do iFood, que eventualmente vai aumentar o fluxo de clientes em outros restaurantes dentro da própria plataforma. Então esse movimento claramente agrega muito valor para uma das 3 pernas do ecossistema, que são os restaurantes. Entregadores e cliente final, a gente vai ver um pouco mais para frente, porque essa parceria com o Uber tem tudo a ver, porque eles reforçam justamente esses 2 outros pontos. Então, beleza. Vamos começar a falar agora do Uber. O Uber, até 2017, ele era uma máquina de prejuízo e queima de caixa operacional. Investiu em um monte de coisa, carro autônomo, patinete elétrico, etc. E que, eventualmente, estava fazendo a empresa ter muito prejuízo e queimando muito caixa, inclusive o caixa estava acabando. Os investidores ficaram extremamente preocupados e aí eles trocaram o CEO da empresa, que era o fundador, o Travis, pelo Dara. O Dara, quando ele entrou nessa empresa, no
no Uber como CEO, ele entrou ali no final de 2017, ele tinha como uma estratégia, e ele começou a implementar isso, de não entrar mais em guerra de preço em regiões onde ele sabia que ele não ia conseguir ter a liderança de mercado. Por quê? Porque se você entra numa guerra de preço, você diminui muito a rentabilidade do segmento, sem ter a possibilidade de virar líder de mercado, até porque escala conta muito dentro desse segmento. O que ele fez? Ele começou a sair de várias operações no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele desistiu ali, como a gente viu, da parte de entrega de restaurantes, porque viu que tirar a market share do iFood era uma missão quase impossível. Foi fazendo esses movimentos e na hora que ele analisou as regiões onde delivery eventualmente poderia ser um negócio muito representativo para o iFood e ele teria a possibilidade de ser um grande player, ele não quis entrar em guerra de preço. Ele quis ganhar participação via aquisições. Tanto é que nos Estados Unidos ele fez a aquisição de uma plataforma gigantesca chamada Postmates, porque aí você compra um concorrente, já traz o market share dele, sem precisar entrar em guerra de preço, aumentando a rentabilidade do negócio. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a receita de 2018, que foi o primeiro ano cheio dele como CEO, até 2023. O primeiro movimento que a gente vê é que Mobility, ele perdeu bastante representatividade da receita total. Por quê? Porque a parte de delivery, com essa estratégia de não entrar em regiões onde você não tem participação relevante e apostar nas regiões que você confia que você consegue ser um grande player via aquisição, o segmento de delivery ele já chega próximo de 50% da receita total do negócio. Mobility, obviamente, cresceu bastante e ainda é o negócio principal do Uber. Mas uma das coisas que o Dara fala, que é a estratégia deles, é a seguinte: quando você faz e não desiste do segmento de delivery, mas vai com uma estratégia diferente, que é via aquisições, você sabe que a base de clientes de entrega são clientes que não necessariamente utilizam Uber. E os clientes do Uber, eventualmente, são grandes potenciais de usar delivery. Então, quando você tem esses dois segmentos dentro de casa, você tem uma possibilidade de cross-sell muito grande, aumentando os pedidos do delivery e aumentando também as corridas na parte de mobility. Então, ele fala que você atuar nesses segmentos é importante, só que você tem que atuar da forma correta. Fazendo dessa forma, olha o que aconteceu com o EBITDA. O EBITDA de 2018 era negativo em 1,8 bilhão de dólares, chegou no máximo aqui de prejuízo em termos de EBITDA de 2,7 bi em 2019 e a partir daí a margem EBITDA foi melhorando e o EBITDA passou de negativo para positivo, inclusive em 2023 ficou em 4,1 bilhão de dólares. Então ele conseguiu reverter uma operação deficitária com essa estratégia? Sim. Conseguiu. Inclusive, em 2024, para quem está dando uma olhada aqui na tela, eles chegaram na receita recorde aqui de 44,9 bilhões de receita em 2024, com lucro operacional de 2,8 bilhões de dólares contra 1,1, mais do que dobrou, e com lucro líquido passando de 2,1 em 2023 para 9,8 em 2024. Tudo bem que 5,7 bilhões foi benefício fiscal, mas aumentou muito a rentabilidade. Onde a gente vê uma melhora sensível no Uber é na geração de caixa operacional. Lembra que até 2017 era uma máquina de queima de caixa operacional. Foi feita toda essa estratégia de readequação da representatividade do Uber dentro do mercado de delivery. Sabe o que aconteceu? Só em 2023 eles já tinham gerado 3,5 bilhões de dólares de caixa operacional no ano. Sabe o que aconteceu em 2024? Eles quase dobraram, 7,1 bi de geração de caixa operacional. Então o Uber hoje ele é rentável e é uma máquina de geração de caixa com essa estratégia. Só que o que acontece? Ele sabe que se você entrar em outros segmentos de delivery, você tem o benefício de trazer clientes que não necessariamente usam delivery de restaurante nem a parte mobility, para você conseguir continuar fazendo o cross-sell. E aí tem o ponto da parte de entrega de supermercados, que tem vários players no mercado, inclusive aqui no Brasil tem o próprio iFood, tem o Uber, que tem a Corner Shop, e também tem a Rappi, que é muito representativa dentro desse segmento, né? Nos Estados Unidos, uma das grandes empresas que ganhou muita participação de mercado foi a Instacart.
Tanto é que ela conseguiu fazer uma abertura de capital muito bem sucedida no dia 19 de setembro de 2023. iFood dos Estados Unidos, Instacart estreia na Nasdaq com alta de 40%. Só que para Instacart conseguir ganhar bastante representatividade nesse mercado de entrega de supermercado, ela queimou caixa pra caramba. Tanto é que ela teve que fazer esse IPO justamente para conseguir ter caixa suficiente para, primeiro, remunerar os venture capitals que ficaram injetando dinheiro para eles ganharem mercado, e segundo, eventualmente, para você conseguir tentar aumentar a rentabilidade da operação. Conseguiu ganhar representatividade? Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês que a Instacart é a terceira empresa em termos de participação no mercado americano total de entrega de supermercados. O primeiro é o próprio Walmart, 25,4%, até porque é o maior varejista físico lá dos Estados Unidos. Segundo vem a Amazon, 22%, e a Amazon, a gente sabe, o maior player de varejo digital do mundo. E o terceiro é a Instacart, olha, 21,7%. Vocês viram aqui, com o histórico, lá em 2017 eles tinham 3,7%, e aí foram entrando uma guerra de preço ferrenha para ganhar mercado, até em 2020 conseguirem chegar aqui a 21,5%. Só que a empresa ficou com finanças bem estragadas e aí precisava de caixa para conseguir continuar exercendo essa estratégia aí, já com uma participação de mercado muito maior. Aí fez o IPO e conseguiu encher o caixa de dinheiro. Então, quando você olha esse gráfico, você percebe, será que seria interessante o Uber também entrar em entrega de supermercado? Olha, seria, porque você teria uma quantidade de clientes muito maior atendidos que provavelmente não utilizam o sistema de delivery, muito menos a parte de mobility. Então dá para fazer bastante cross-sell entrando nesse segmento. Só que os três primeiros players dominam mais de 60% do mercado, quase 70%. Vai ser fácil ganhar representatividade aqui? Só com guerra de preço, não tem jeito. E como a estratégia do Dara não entrar em guerra de preço, principalmente porque ele ainda não é líder da parte de entrega lá nos Estados Unidos, eu estou mostrando para vocês aqui que a líder é a DoorDash, 40,7%, 33,6%, que é o segundo é o Uber Eats, e o terceiro é o Grubhub, 25,7%. Então, a parte de entrega de restaurantes ainda não está 100% consolidada, a liderança do Uber ele ainda está sofrendo porque a DoorDash ainda é líder de mercado. E aí entrar numa outra frente em guerra de preço parece que não é uma boa. Mas como eu quero os clientes, o que ele fez? Aliança estratégica. No dia 7 de maio de 2024, Instacart e Uber Eats anunciaram uma parceria das suas operações. Basicamente, qual que é o objetivo? Você conseguir integrar a entrega das duas empresas nos mesmos apps, ou seja, no Instacart agora você tem mobility, entrega de restaurante, além da parte de supermercado que é o tradicional, e no Uber o contrário, você tem mobility, já tem entrega de restaurante e agora te permite fazer entrega de supermercado também. E aí você faz o cruzamento de dados de clientes das duas plataformas para aumentar o potencial de cross-sell e benefício para ambas as empresas. Então é um ganha-ganha? É um ganha-ganha, porque o objetivo aqui do Dara não é entrar em guerra de preço, mas ter acesso aos clientes que pedem delivery de supermercado. E aí ele usa a base do Instacart para conseguir fazer esse cross-sell e aumentar o negócio, então não vai ter muita canibalização entre as duas operações a princípio. E é basicamente em cima deste conceito, dessa parceria em 2024, que a gente entra na notícia principal, que tem tudo a ver com a parceria que o Uber e o iFood estão estabelecendo agora no mês de maio. Vamos dar uma lida nessa notícia de perto para a gente entender. Vamos lá. O iFood está sofrendo um triplo ataque frontal, como não acontecia há muito tempo nas trincheiras do delivery. Mas a empresa, dona de cerca de 80% do mercado no país, não está parada. A partir do segundo semestre, será possível pedir refeições no Uber e viagens de carro pelo iFood. Tudo com muita fluidez, promete o CEO do iFood, o Diego Barreto. Mas esse Uber não foi chamado de última hora. Segundo o CEO, as conversas entre as duas empresas começaram em setembro do ano passado, ou seja, foi mais ou menos na época que o Uber ele anunciou para o mercado a parceria com a Instacart. Então, provavelmente, né, por causa daqueles movimentos lá nos Estados Unidos, o Uber, que foi eventualmente quem chamou o iFood para tentar ver se não dava para fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Interessante, né? Abre aspas. Já era algo planejado há tempo.
tempos, fecha aspas, e não uma reação dos últimos acontecimentos, Diego disse ao Brasil Journal. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: a gente não está anunciando essa parceria por causa da guerra de preço, que o Rappi, 99 Food já estão anunciando para o mercado. É uma estratégia de parceria entre as duas empresas, dado que a gente viu o histórico aqui, principalmente da estratégia do Uber, né? Vamos seguir. O executivo disse que o modelo da parceria será similar ao que a gigante americana já fez com o aplicativo de supermercados Instacart, desde o início do ano passado. Nessa entrevista, Diego traz mais detalhes sobre a parceria, além de analisar o futuro do setor à luz dos movimentos dos concorrentes. Então, a primeira pergunta que foi feita para ele foi a seguinte, ó: quando começaram as conversas com o Uber? A resposta: o início das conversas sobre a parceria foi em setembro do ano passado. Alguns jornais disseram que foi uma reação aos anúncios do mercado, mas isso não é verdade. Desde os primeiros contatos, a gente vem trabalhando intensamente. A relação com o Uber sempre foi boa. Os visitei algumas vezes nos Estados Unidos e conheço o Travis, o fundador. Que mais? Vamos lá. E qual o racional por trás da parceria com o Uber? Foi a pergunta. Vamos ver a resposta. Descobrimos que tem muitos brasileiros que usam o Uber e não usam o iFood, e vice-versa. É aquela complementariedade de base de clientes que eu expliquei para vocês. Comprovamos isso com cruzamento de bases feito por um terceiro. Mas o maior desafio está sendo criar uma experiência integrada, onde o usuário não precise se logar novamente. É uma integração tecnológica muito complexa. Inclusive, esse daqui é um dos entraves dessa parceria na minha visão. Por quê? Porque o Uber, ele deve tratar essa entrada de base de clientes de uma forma muito rígida. Porque eu não sei se vocês já utilizaram o Uber no mundo inteiro, você consegue simplesmente entrar no Uber em outro país e ele funciona igualzinho ele funciona aqui no Brasil. Ou seja, a integração de base do Uber é global. E aí o iFood que vai ter que se adequar à base do Uber, porque o Uber não vai mudar a sua estrutura de base de clientes mundial só por causa dessa parceria. Então vai ter um desafio aqui pro iFood? Vai ter. Mas tem muito bom desenvolvedor lá, como a gente sabe, né? Segunda pergunta. É o mesmo modelo que o Uber fez com a Instacart? Resposta: conceitualmente sim, mas aqui o objetivo não é ganhar dinheiro um do outro, é gerar exposição cruzada. Tanto o business do iFood quanto do Uber é de MAU, Monthly Active User. O que queremos fazer é virarmos um DAU, Daily Active User. E quanto mais você vê o iFood, mais chances de usar e vice-versa, né? Então, aquele negócio de cruzamento de dados para você conseguir fazer cross-sell é o mote aqui dessa parceria estratégica, né? Vamos lá. A intenção é integrar serviços em algum momento, como compartilhar logísticas e entregadores? Essa foi a pergunta. Resposta: não, e a logística segue separada, mas existe a possibilidade de usar inteligência para ajudar o entregador a aproveitar melhor o tempo. Lembra que eu falei para vocês que a estratégia do iFood é aumentar a agregação de valor para os pontos fundamentais do seu ecossistema? Para restaurante, eu já mencionei a parte da compra dos sistemas de gestão. Agora vamos falar sobre entregador. Vamos lá. Como assim? Eu sei que entre 9 e 10 e meia da manhã tem menos demanda na minha operação, no caso da entrega de restaurantes. Posso sugerir ao entregador que use esse tempo para rodar no Uber Moto. Mas não é uma integração logística, é inteligência de uso de base. Mas existe um segundo passo, que é o de abrir oportunidade para outros desenvolvimentos. Aí perguntaram, por exemplo, a gente passa a combinar os planos de benefícios. Olha que interessante, pessoal. Quando você começa a analisar esse último trechinho da entrevista, você percebe que uma das formas de você conseguir aumentar o valor da plataforma do iFood para o entregador é você conseguir dar muito mais serviço para ele. Então você loga lá você é um entregador, você pode eventualmente pegar uma pessoa e levar como mototáxi, que é uma operação que o Uber tem aqui no Brasil, ou eventualmente você pode no mesmo app pegar um pedido de um restaurante e entregar na casa do cliente. Então você aumenta a quantidade de possibilidade de serviços e, obviamente, renda que o entregador pode ter durante o dia. Isso é interessante porque, às vezes, no app dos outros concorrentes, você fica lá parado esperando a hora do almoço, para você conseguir ter alguns pedidos para você entregar. Então, essa é a parte de agregação de valor para o entregador. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é para o cliente. Porque o cliente agora, ele vai conseguir, com o mesmo app, conseguir pedir mobility, tá? Que pode ser carro ou moto, pode conseguir pedir
restaurante, que é o tradicional do iFood, e a parte de entrega de supermercado, que o iFood também já faz, beleza. E agora você consegue compartilhar o plano de benefício, que é um plano futuro que eles têm. Tanto o iFood tem o clube dele, como o Uber tem o Uber One, que também é o modelo de assinatura, o programa de benefícios dele. Será que eles conseguem pegar os benefícios e cruzar isso entre os usuários? Provavelmente sim. E aí você vai ter um programa onde você vai ter muito mais benefício do que você tinha anteriormente. Hoje, por exemplo, você tem alguns descontos adicionais e algumas entregas ali especiais que você pode fazer se você faz parte do clube. Agora, eventualmente, você pode ter algumas promoções ali na parte de mobility que antes você não tinha possibilidade, ou seja, você aumenta bastante o valor do plano de benefícios do iFood e do Uber também. Porque eu, por exemplo, eu sou assinante do clube do iFood, mas não sou do Uber. Por quê? Porque eu não sou um usuário tão ferrenho assim na parte de mobility. Mas a partir de agora, eventualmente eu posso fazer a assinatura do plano do Uber, porque eu sei que isso vai me ajudar no iFood, que esse eu utilizo bastante. Então você agrega bastante valor para o cliente das duas bases. E aí você tem a possibilidade de fazer cross-sell. Eventualmente isso vai gerar bastante vantagem competitiva para o iFood em relação à guerra de preço que os outros concorrentes vão fazer na parte de delivery de restaurantes. Vai dar certo essa integração? Agora, a gente sabe que conceitualmente a coisa fecha, agora vai precisar da expertise de operações e colaboração entre as duas empresas, porque tem desafios operacionais aí? Tem. Já falei para vocês da integração de base do iFood com o Uber. Essa é um dos maiores desafios para essa parceria dar certo. Outra coisa é você conseguir pensar em formas de agregação de valor ainda maior para o cliente e também para os integradores e também para os restaurantes, para você conseguir maximizar o valor dessa parceria em conjunto. Vamos ver se o bom relacionamento entre as duas empresas permite que isso seja feito de forma rápida e eficiente. Surgindo mais notícias aqui, eu trago no BTC News, pessoal. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.